Primeiro tempo, o Gerson poderia ter chutado, tentou o passe. O Arrascaeta recebe livre na área, ao invés de chutar com força, colocado, tenta uma bolinha colocada. No segundo, o De La Cruz põe o Gabigol cara a cara com o goleiro, ele, ao invés de rapidamente finalizar, domina, chega a marcação, acaba não aproveitando a chance. A bola cruza toda a pequena área, ninguém corta, Bruno Henrique chega atrasado, Davi Luiz não chega a tempo. Várias oportunidades claras perdidas ali, gols feitos. Poderia ter sido 4, 5, sem nenhum exagero. Esse é o problema. Então, se aproveitassem as chances, o placar seria mais elástico, todo mundo ia estar batendo palma. Mas o Flamengo continua com esse grave problema de não saber aproveitar as chances que cria. Mas o que mais se falou depois do jogo foi que o Gabriel voltou a marcar depois de 6 meses. Ufa, até que enfim. Não, a volta do Gabigol. Então, foi um bonito gol, uma bela jogada, característica dele, mas o gol perdido. Eu vou repetir o que eu falei há uns 2 anos e caíram de pau me criticando. O Cano perde aquele gol? O Germán Cano? Acho que não. Quando cai no pé dele ali, amigo, um abraço. Dificilmente perde. O Gabigol tem que parar de perder gol desse jeito. Ele não pode, isso não pode ser o bastante. Ele tinha que sair de campo ontem, feliz com o gol e pé da vida, porque perdeu um gol cara a cara. Podia ter feito 2, cara. Contra o Vasco vai perder um gol cara a cara, de repente perde o jogo. Ou deixa de vencer, empata quando tem chance da vitória, e o Botafogo na quarta-feira, e outros jogos que virão. Então, acho que o placar era para ser mais elástico. O time criou mais. Não foi uma grande atuação, não, mas poderia ter vencido com uma facilidade maior, com o placar mais elástico. Aquela torcida que foi ver o jogo até merecia mais do que isso. Agora, eu acho que também é normal que o time não tenha. Não vai jogar no talo todo o jogo. Teve uma viagem, chegaram no dia do jogo, foi fazer uma pré-temporada fora, fez 2 amistosos. Acho que é natural também que o time não mantenha esse pique todo. E domingo tem um jogo mais importante, até, muito mais importante. E aí eles têm que estar inteiros e tudo mais. Então, acho que tem todo um contexto que não pode ser ignorado, né? Por isso que eu acho que essas críticas não dá para levar a sério. É gente que sempre vai reclamar, nunca vai estar bom, acha que um time se forma rapidamente, né? Como se fosse macarrão instantâneo, como dizem por aí, né? Põe lá na água e tchum, vira aquela gororoba. Não é assim. E o Flamengo também não pode ser macarrão instantâneo. Se for para ser o prato, tem que ser um espaguete de primeiríssima qualidade, com aquele molho campeão, melhor do mundo. Não pode ser com esse dinheiro que se gasta, não pode ser macarrão instantâneo. E aí, para você trabalhar esse prato, você vai ter que ter um pouco mais de tempo, né? Acho que as coisas vão acontecendo naturalmente. É muito cedo para conclusões assim. Criticar pontualmente uma atuação e tal, ok, normal. Eu mesmo estou criticando aqui os gols perdidos. Mas daí a chegar à conclusão que está tudo ruim, que não vai para lugar nenhum, pelo amor de Deus, né? É demais também, né? É demais. André, afeta um pouco também, né? A viagem, a pré-temporada. Eu lembro que o Fábio Massagerian, ele deu uma entrevista nos últimos dias de pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, falando que estava pegando muito pesado, né? Que eram o Flamengo treinou 2 períodos, né? Lá nos Estados Unidos. Então, enfim, musculatura também ainda pesa, e realmente, perna cansada também, isso tudo faz parte, né? Para poder, quem sabe, né? Corresponder mais à frente, né? Durante a temporada, onde, principalmente, a gente sabe da importância do Flamengo ganhar esse Campeonato Carioca, mas onde mais importa, que é no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, né? Não, sem dúvida. E eu acho que tudo é compreensível, tudo que aconteceu é compreensível nesse jogo. Mas é o que a gente tem para análise, é o objeto da nossa análise, né? É o desempenho do Flamengo. E aí a gente vai falar. Jogou mal? Jogou bem, teve um momento de oscilação, caiu no segundo tempo, jogou melhor no primeiro. Isso tudo é análise do jogo. O problema é que, muitas vezes, o torcedor ele quer a previsão. O torcedor quer que a gente adivinhe as coisas. E ele também se coloca na seguinte situação. Ele afirma uma coisa em todos os lugares onde ele vai. O Tite é uma porcaria, isso nunca vai dar certo e tal. E aí, se a coisa der certo lá na frente, ele desaparece ou não fala nada, assiste lá a live sem se pronunciar. E se acontecer, aí, viu, avisei e tal. Isso é assim desde que o mundo é mundo, desde que a conversa era no botequim, desde que se mandava carta para a caixa postal lá das mesas redondas. Então, assim, é isso. O torcedor age assim desde sempre, né? É o perfil, tá? Assim, a gente concorda? Não. A gente gostaria que fosse diferente? Gostaria. Mas tem certas coisas que demoram muito a evoluir. Eu acho que a percepção de alguns torcedores já evoluiu muito, né? E, enfim, eu prefiro fazer o recorte do que eu fiz na minha coluna. Porque é uma coisa que vem, como o Tite vem desde o ano passado, ok? Foi numa reta final ali, 12 jogos, mas a gente, juntando com o que vem acontecendo esse ano já no jogo contra o Audax, esse jogo e os 2 amistosos, a gente pode falar que o Gabriel e o Bruno Henrique, como a gente já imaginava,
estão sendo subaproveitados nessa maneira de jogar do Tite, né? Porque o Bruno Henrique está muito aberto pela esquerda. Aquilo ali é um negócio que acontecia no passado, continua acontecendo esse ano, e assim, é um contrassenso, uma incoerência do Tite. Por quê? Porque ele mesmo diz, não, é importante ter jogadores com características diferentes. Aí ele contratou o Vinha, né? O Flamengo contratou o Vinha, o Tite efetivou o Cebolinha. Qual é a ideia ali? Né? E o Felipe Luiz jogava assim também, né? Ajudar na saída de bola, e o lateral, quando se projeta, ataca por dentro, e o ponta mais aberto, né? Agora a contratação do Vinha também é para isso. O Carboni jogou lá aqueles 45 minutos lá contra o Filadélfia, fazendo justamente essa função. O Ayrton Lucas, é o lateral de característica diferente. Beleza. Mas para fazer a mesma função? Se ele tem a característica diferente, ele tem que jogar dentro da característica dele. Quando ele tá em campo, tudo bem. Agora só tem ele e tal. Não vai botar o Carboni e não ele mais rodado, mais qualificado, etc. Ok. Até dá para entender quando ele joga com Cebolinha, mas com o Bruno Henrique não dá para entender. Porque o Bruno Henrique tem características diferentes do Cebolinha. O Bruno Henrique entra em diagonal, joga melhor em dupla. O Gabriel joga melhor em dupla. Então, ele na verdade, eu citei o Gabriel e o Bruno Henrique porque eles fizeram o gol, mas na verdade são 3 subaproveitados. O Gabriel, o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas. E uma simples modificação ali, só não precisa nem mexer no esquema. Pode manter esse 4-2-3-1, que vira 4-3-3 quando o Gerson chega na frente. Mas você pega o Ayrton Lucas, quando for atacar, meu filho, vai aberto. Pode até auxiliar ele na saída de bola, para manter uma estrutura de saída de bola ali. Mas quando o time chega passado para o campo de ataque, você ataca aberto. E aí o Henrique fecha. Teve até alguns momentos em que isso aconteceu, em que o Arrascaeta caiu pelo lado esquerdo, mas logo o Bruno Henrique voltava a ficar esticado ali, a ficar espetado ali pela ponta. E nada acontece. Difícil acontecer alguma coisa. Não é como o Cebolinha. O Cebolinha vai para dentro, faz a jogada e tal, porque a característica dele não é do Bruno Henrique. E o Gabigol ficou isolado. E, de novo, ficou recuando muito, saindo muito da área, né? Então, assim, ele tá ali, ele tem a característica diferente do Pedro e vai para o campo para fazer a mesma função do Pedro. É o atacante mais adiantado, de referência, que tem que estar na área quando a jogada sai. Né? Ele fez até um bonito corta-luz para o Arrascaeta perder o gol que o Mauro já citou. Mas, enfim, uma mudança simples ali, trazer o Bruno Henrique um pouco mais para dentro, você tem o Gabigol com mais companhia e você tem o corredor para o Ayrton Lucas apoiar. Mas o Tite se prende no seu padrão. Aí teve gente num comentário da publicação, da divulgação da coluna no Twitter, né, que falou assim, mas eles nem são titulares, você quer que o treinador arme o time em função deles? Quando eles estiverem em campo, tem que ter a mudança, tem que ter a variação tática e tem que ter a adaptação, justamente porque eles têm características diferentes do Pedro, do Cebolinha e do Vinha, que provavelmente vai ser o titular. É um negócio assim, que salta aos olhos e incomoda. E eu sei que o Tite é um treinador, é um grande treinador, né, um dos melhores da história do futebol brasileiro, um dos mais vencedores também. Mas não dá para olhar isso e, então se ele fez é porque ele tá certo. Não dá. Não dá porque simplesmente não faz sentido. Não faz sentido nem com o que ele fala nas entrevistas. 2 jogadores de posição, características diferentes e tal, e aí, para fazer a mesma função, é difícil entender, é difícil aceitar isso. E mesmo com vitória e tal, a festa toda no Mangueirão, belíssima e tal, a festa antes, né, aquela coisa quase de bitomania, né, quando o Flamengo chegou no aeroporto e tal. Isso tudo é legal, tudo é bacana, a vitória foi importante, não quer dizer que o trabalho tá uma porcaria, mas esse recorte, quando os jogadores estão em campo, ele incomoda. Ele incomoda porque é uma grande incoerência do Tite.